Olá, pessoal. Esse é o vídeo sobre a questão 1 da Suma Teológica. Essa questão 1 é dividida em 10 artigos ou 10 tópicos, e nós vamos falar primeiro do artigo 1, né, da primeira questão, que é a respeito da doutrina sagrada em si. Então, nessa primeira questão, Santo Tomás vai falar da própria doutrina sagrada. Então, de que se trata, o que ela é, e qual o seu alcance ou qual a sua extensão, até onde ela abrange. Então, ele separa essa doutrina em 10 perguntas, né? Ele separa essa primeira questão em 10 perguntas ou 10 tópicos que ele vai discutir ao longo dessa questão 1, a respeito da doutrina sagrada. Então, cada uma dessas perguntas é um artigo, e cada artigo é dividido em objeções. E aí, primeiro Santo Tomás começa a fazer algumas objeções, depois ele faz, né, o contraponto a essas objeções, escrevendo em sentido contrário, e aí ele argumenta. Depois ele coloca a introdução, a réplica a essas objeções, escrevendo respondo, e aí ele argumenta. E só no final que ele faz a réplica às objeções, uma a uma. Então ele vai fazer, nesse caso, como são duas objeções, ele vai fazer a réplica à primeira objeção e à segunda objeção. E aí depois ele passa para o próximo artigo e assim sucessivamente. Então a questão 1 é dividida em 10 artigos. Então, se a doutrina sagrada é necessária, se ela é uma ciência, se é una ou múltipla, especulativa ou prática, qual sua relação com as outras ciências, se é uma sabedoria, qual é seu assunto, se ela é argumentativa, se ela deve empregar metáforas ou expressões simbólicas, e se nesta doutrina a Sagrada Escritura deve ser explicada segundo vários sentidos. Esses são os 10 tópicos que ele vai discutir ao longo da primeira questão. Então, no artigo 1º, ele já começa com a seguinte pergunta: é necessária outra doutrina além das disciplinas filosóficas? Então, nesse primeiro artigo, vai responder essa primeira questão aqui: esta doutrina é necessária? Então, a primeira objeção é que a doutrina sagrada não é necessário existir nenhuma doutrina sagrada, porque a doutrina sagrada estaria além da razão humana e o homem não deve esforçar-se para alcançar aquilo que está acima da razão humana. E aí Santo Tomás cita o Eclesiástico: não te afadigues com obras que te ultrapassam. Então, com isso ele quer dizer o seguinte: aquilo que está além das capacidades humanas não pode ser conhecido pelo homem. Então, não tem por que o homem querer conhecer algo que ele não tem a capacidade de conhecer por conta da sua limitação humana. Essa que é a ideia da primeira objeção. Já na segunda objeção, ele fala que só há doutrina de fato a respeito do ente. O ente é o ser, um ente é um ser, então o ser é aquilo que existe. Então, por exemplo, uma casa é um ser, eu sou um ser, você que me assiste é um ser, o computador é um ser, o celular é um ser, então tudo aquilo que existe é um ser. E só existe doutrina, né, ciências a respeito do que existe, daquilo que existe, dos seres. Então, só se pode conhecer o que é verdadeiro, e aquilo que é verdadeiro é convertível com o ente, porque, obviamente, se algo existe, aquilo que existe é verdadeiro. Então, eu existo, então eu sou verdadeiro. Você existe, você que me assiste existe, então você também é verdadeiro. E nessa segunda objeção, ele diz que as disciplinas filosóficas, elas tratam de todos os entes, inclusive de Deus. Por isso mesmo que uma parte da filosofia é chamada de teologia ou ciência divina. Então não há necessidade nenhuma de uma doutrina sagrada, uma vez que Deus também é tratado dentro das disciplinas filosóficas, que nós podemos transferir para a nossa época como sendo o conjunto de todas as ciências que nós temos. Então, física, química, matemática, história, geografia e por aí vai.
E aí aqui ele fala, né, em sentido contrário, que ele já faz o primeiro contraponto a essas objeções. Então ele cita a segunda carta a Timóteo, dizendo que toda escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, refutar, corrigir, educar na justiça. E aí ele usa essa citação aqui da segunda carta a Timóteo para dizer o seguinte: se existe uma escritura sagrada, então, ela não faz parte das disciplinas filosóficas, porque as disciplinas filosóficas são obras da razão humana, obras do conhecimento humano. Foi o conhecimento humano que criou a matemática, a física, a química, a biologia e por aí vai. Então, se há algo que é inspirado por Deus, é produto de inspiração divina, então, obviamente, que isso não é resultado do raciocínio humano pura e simplesmente, e sim de algo que foi revelado pelo próprio Deus para nós, para que nós entendêssemos. Então, essa que é a lógica dessa primeira argumentação aqui de Santo Tomás, que se existe uma escritura inspirada por Deus, obviamente que isso não parte do homem, e sim de Deus. Então, está acima da razão humana e não faz parte do conhecimento científico produzido pelo homem. E aí vem a parte do respondo, que aqui ele deixa claro que, então, se tem uma escritura sagrada, né, inspirada por Deus, se existe uma escritura inspirada por Deus, então é necessário que exista uma doutrina também inspirada por Deus, para que a gente possa entender, né, aquilo que Deus está revelando para nós. E aí, aqui ele vem, né, respondo. E aqui ele dá uma introdução à primeira e segunda réplica. E nessa introdução ele vai dizer o seguinte, que era necessário existir para a salvação do homem uma doutrina fundada na revelação divina, porque o homem ele está ordenado para Deus como para um fim que ultrapassa a compreensão da razão. E aí ele cita Isaías para que a gente entenda isso. Então, o olho não viu, ó Deus, fora de ti, o que preparaste para aqueles que te amam. Então, o que Santo Tomás quer dizer com isso é que o fim do homem, né, a finalidade do homem, para que o homem existe, está além da compreensão da razão humana, porque isso foi dado por Deus para nós. Então, como isso ultrapassa a compreensão da nossa razão, nós não conseguimos entender sozinhos. Nós precisamos ser auxiliados por Deus para entender as nossas finalidades. E aí ele fala, né, o homem tem que conhecer este fim, pois o homem dirige todas as intenções e ações humanas, elas são dirigidas para um determinado fim. Então, eu como para não morrer de fome, eu bebo água para não morrer de sede. Então, eu faço alguma coisa, por exemplo, eu assisto futebol porque eu gosto de futebol. Então, a finalidade de eu assistir uma partida de futebol é para eu me divertir, porque eu gosto daquilo. Então, tudo que a gente faz, todas as nossas intenções e ações, são sempre visando um fim, mesmo que esse fim não seja bom, né? Às vezes não é. Mas, independentemente da finalidade ser boa ou ruim, o ser humano sempre age tendo uma finalidade em mente. E como a finalidade do homem com relação a Deus ultrapassa a compreensão da sua razão, ele precisa conhecer, antes de mais nada, este fim, para poder, assim, dirigir suas intenções e suas ações de modo apropriado para este fim que é Deus. E aí, por isso que se faz necessário que estas coisas que ultrapassam o nosso conhecimento, a nossa razão humana, sejam reveladas pelo próprio Deus, senão a gente não tem como ter acesso a essas coisas. Até tem como ter acesso a uma pequena parte delas, como ele continua aqui dizendo, né, que mesmo a razão humana podendo chegar ao conhecimento da verdade sobre Deus, ela só chegaria apenas a um pequeno número, depois de muito tempo cheia de erros, porque além da nossa razão ser limitada, ela também é falha.
Então, essas coisas que estão acima da nossa razão, pouquíssimas pessoas poderiam ter acesso, porque necessitaria da pessoa ser extremamente inteligente, culta, para ter acesso a uma parte dessa verdade que foi revelada por Deus através da Sagrada Escritura, da tradição apostólica, do magistério da Igreja, Católica, e sem isso, o homem poderia até chegar a algumas verdades a respeito de Deus, alguma parte dessa verdade a respeito de Deus, mas seria para pouquíssimas pessoas extremamente inteligentes, cultas, preparadas, demorariam muito tempo e também essas pessoas chegariam a conclusões muito erradas a respeito de Deus, né? Então, porque o raciocínio humano ele é falho. Então, isso a gente tem que colocar na nossa cabeça, o quanto antes, de que o raciocínio humano, o ser humano ele é inteligente, ele é muito capaz, mas ele é limitado e ele erra, ele é falho. O nosso raciocínio é falho. Então, hoje em dia, é muito comum as pessoas supervalorizarem demais o conhecimento científico, o raciocínio humano. O conhecimento científico ele é importante, a humanidade evoluiu muito, mas esse conhecimento é passível de erros, de falhas, e a nossa capacidade humana de pensar e conhecer o mundo ao nosso redor é limitada e falha também. Então a gente tem que tomar cuidado para não superestimar as nossas capacidades, nem achar que o ser humano não tem capacidade nenhuma, mas também não achar que o ser humano pode tudo, nem uma coisa nem outra, nem um extremo nem outro. E isso fica muito claro ao longo desse primeiro artigo, né, que Santo Tomás sempre deixa claro que as ciências, as disciplinas filosóficas, elas são produtos da razão humana, e por isso elas podem ter falhas, e por isso elas também são limitadas. E como a salvação do homem depende desta verdade a respeito de Deus, não dá para deixar tudo na mão do homem, porque o homem não conseguiria chegar de forma correta a essa verdade. Nem todos os homens chegariam a essa verdade, e também a verdade que o homem obteria seria cheia de erros. Então, precisa do auxílio de Deus. E aí, para que essa salvação chegasse aos homens, né, essa verdade a respeito de Deus chegasse aos homens, e, portanto, a salvação chegasse aos homens com muito mais facilidade e maior garantia, nós deveríamos ser instruídos a respeito de Deus por uma revelação divina. Então, nós deveríamos ser instruídos por Deus, né, pelo próprio Deus a respeito dele mesmo, senão a gente não ia conseguir chegar, toda a humanidade não ia conseguir chegar a conhecer Deus. Então, por exemplo, como é que alguém vai chegar à conclusão de que Deus é uno e trino, se Deus não revelar isso através da Bíblia, através do magistério da Igreja? Não tem como. Ninguém consegue vislumbrar isso, que um Deus uno é também trino. Então, né, Santo Tomás fecha aqui esse respondo, né, dizendo, portanto, além das disciplinas filosóficas, que são pesquisadas pela razão humana, né, era necessária uma doutrina sagrada, tida por revelação. Então, está claro aqui o limite do nosso conhecimento científico e o limite da nossa razão humana. Então, a nossa razão humana tem esse limite, nós podemos conhecer até certo ponto o mundo que nos cerca, e não tem como a gente conhecer muita coisa a respeito daquilo que está além deste mundo, que é o mundo sobrenatural, o mundo invisível, né, que Deus também criou, né, que também faz parte da nossa realidade, mas a gente não tem como ter acesso a não ser por revelação divina. E aí vem a primeira réplica, né, a primeira objeção. Então, na primeira réplica, ele diz que, embora não se deva investigar o que ultrapassa o conhecimento humano por meio da razão,
aquilo que é revelado por Deus deve se acolher na fé. Então, aqui, o importante é isso, que aquilo que vai ultrapassar o nosso conhecimento humano, o nosso raciocínio, não tem como a gente conhecer por meio da razão. Mas a gente pode conhecer pela fé. E aí é que entra a fé. A fé em Deus. A fé na revelação divina. Então, muita gente confunde achando que porque a fé está acima da razão humana, que a fé é subjetiva e que tanto faz a religião que você escolher. Se você vai ser católico, vai ser espírita, vai ser esotérico e etc. Não é bem assim. Obviamente que aquilo que foi revelado por Deus, Deus sendo a própria verdade, como está na Bíblia, né? Deus sendo a própria verdade, só há uma verdade, então essa fé tem que ser na verdadeira palavra de Deus, na verdadeira revelação de Deus. Então essa fé, longe de ser uma fé subjetiva, era uma fé objetiva. E longe também de ser uma fé irracional, ela é racional. Porque aqui, como o Santo Tomás vai demonstrar na segunda objeção, nós podemos chegar à verdade por diferentes meios. A uma mesma verdade por diferentes meios. E não é porque você chega a uma verdade através da fé e pela ciência que elas não vão se cruzar, que elas não vão coincidir. Então, não tem nada a ver o fato da fé estar acima da razão humana não faz com que a fé seja irracional. Muito pelo contrário, a fé também é racional e ela também é objetiva, tanto quanto a nossa razão. Com a diferença que se nós tivermos fé naquilo que de fato é revelado por Deus, obviamente que aquilo que foi revelado por Deus é verdade, então a gente já parte do pressuposto que aquilo é correto. Então, de novo, o exemplo da Santíssima Trindade. Não tem como a gente, por raciocínio, por meio da razão, chegar à conclusão de que Deus é uno e trino. Não tem como, é impossível. Então, a gente só conhece através da fé. Isso não quer dizer que essa fé no Deus uno e trino seja irracional e nem que ela seja algo subjetivo. E aí Santo Tomás vem com essa frase, né? Aí foram mostradas muitas coisas superiores à mente humana, para dizer que é nessas coisas que são superiores à mente humana que está fundamentada a doutrina sagrada, ou seja, em tudo aquilo que a mente humana não é capaz de conhecer sozinha, e sim através da fé, iluminando a nossa razão para que a gente conheça aquilo que foi revelado por Deus. Sem a fé, é impossível conhecer aquilo que foi revelado por Deus, seja na Bíblia, seja na tradição apostólica, seja no magistério da igreja. É impossível. Se não for pela fé, a gente não tem como conhecer a Deus. Não tem como. A gente vai conhecer pouquíssimo de Deus, aquilo que a nossa razão pode chegar. Mais nada. E é muito pouco. E com a fé, a gente conhece muito mais coisas a respeito de Deus e com muito mais certezas também. E aí vem a réplica à segunda objeção. Então, ele diz, né? Ele começa dizendo que a diversidade de razões determina a diversidade das ciências. Então, o que ele quer dizer com isso? Que nós podemos chegar à verdade por diversos caminhos. Então, eu posso chegar a uma verdade utilizando os princípios da química, e eu posso chegar à mesma verdade utilizando os princípios da matemática, a mesma verdade utilizando os princípios da física, da biologia, e por aí vai. E todas essas diversidades de razões, que são diferentes caminhos para se chegar a uma mesma verdade, tem que convergir naquela verdade, senão aquilo é falso. Ou a nossa interpretação daquele fenômeno está errada. Uma coisa ou outra. E aí ele dá um exemplo, né, que o astrônomo e o físico chegam à mesma conclusão, de que a Terra é redonda. Só que eles partem por raciocínios diferentes. Então o astrônomo vai utilizar um raciocínio matemático que prescinde da matéria,
enquanto que o físico vai usar um raciocínio que leva em consideração a própria matéria. Então, aqui o matemático, o astrônomo vai usar um raciocínio matemático que faz uma abstração, né, da matéria, do mundo que nos cerca, e aí ele chega, através dos cálculos matemáticos, à conclusão de que a Terra é redonda, e o físico vai usar a própria matéria mesmo, a própria observação, né, dos astros, etc., e vai chegar à conclusão, a mesma conclusão de que a Terra é redonda. Então, nós partimos de uma mesma verdade, de que a Terra é redonda, só que nós chegamos a essa mesma verdade por raciocínios diferentes, por meios, por caminhos diferentes. E aí Santo Tomás continua, né? Nada impede que aquilo que é conhecido pelas disciplinas filosóficas, ou hoje em dia, né, as ciências que nós temos, né? Nada impede que essas coisas que são conhecidas pela ciência, então pela física, pela química, pela matemática, enquanto conhecíveis à luz da nossa razão natural, do nosso raciocínio, do nosso conhecimento humano, elas também sejam conhecidas por uma outra doutrina, à luz da revelação divina. Então, nada impede que a fé convirja com aquilo que a ciência está dizendo. Então, se nós temos um conflito entre aquilo que uma determinada ciência diz a respeito da realidade e aquilo que a fé na revelação divina diz a respeito da mesma realidade, então, de duas uma, ou nós estamos interpretando errado aquilo que foi revelado por Deus, ou aquele conhecimento científico que foi obtido está errado. Ou uma coisa ou outra, porque as duas coisas têm que convergir, porque as duas coisas estão falando da mesma verdade. Por isso que não existe conflito entre fé e ciência, fé e razão, não existe esse conflito. Isso aí isso aí muita gente confunde, isso de fato não existe, porque nós estamos convergindo para a mesma verdade, só que por meios diferentes. De um lado, pela fé, estamos convergindo para a verdade revelada pelo próprio Deus, e do outro lado, estamos convergindo para a mesma verdade, só que utilizando do nosso raciocínio. A diferença é que aquilo que é revelado por Deus em si mesmo é correto, é perfeito e verdadeiro, não tem como ter erro, e aquilo que nós conhecemos por meio da nossa razão é passível de falhas e de erros. Então, por isso que não tem como ter conflito. Então, ou vai estar errado o raciocínio que a gente usou para chegar naquela verdade através do conhecimento científico, ou vai estar errado aquilo que a gente interpretou do que Deus revelou para nós. E aí, Santo Tomás termina esse primeiro artigo dizendo que a teologia, portanto, que pertence à doutrina sagrada, ela difere em gênero daquela que é considerada parte da filosofia. Então, como foi dito ali no início, né, que a teologia é uma parte da filosofia, ele faz diferença entre uma e outra. Então, uma coisa é a teologia enquanto parte da filosofia, do conhecimento filosófico, simplesmente fruto da razão humana, né, fruto do nosso raciocínio, daquela teologia que, na verdade, pertence à doutrina sagrada, que é, de fato, o estudo das coisas reveladas por Deus através de revelação divina. Então, a teologia mesmo, de fato, que é fruto da revelação divina, ela difere daquela que é simplesmente produto da razão humana, né, que a pessoa chega até certo ponto a conhecer Deus pelo seu raciocínio, né, pelo simples conhecimento das coisas que existem, né, do mundo ao redor, e aí você pode chegar à conclusão, por exemplo, de que Deus existe por raciocínio lógico, mas você nunca vai chegar à conclusão de qual é esse Deus e como ele é, a não ser pela teologia mesmo verdadeira, vamos colocar assim, que pertence de fato a uma doutrina sagrada que é revelada por Deus, que é fruto dessa revelação divina de fato.
Então, por isso que difere em gênero, porque o gênero aqui dessa teologia que pertence à doutrina sagrada engloba as coisas que são superiores à razão humana. E aqui essa outra teologia que faz parte da filosofia, ela está dentro das coisas que são conhecidas pela razão humana. Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, coloquem aí as suas dúvidas nos comentários deste vídeo. E até a próxima.